Um pouquinho, me lembra, eu quero falar desse trabalho, que é um trabalho bem legal. Uhum. E aí, assim, tu volta pra cá e aí dá um desânimo, assim. Um desânimo em termos do que a gente tem de estrutura, né? De laboratório e de aporte, né, financeiro para fazer a pesquisa. Porque lá tu não tem impedimento nenhum de dinheiro, né? Eu não consigo nem imaginar isso, prof. Então. Tipo, realmente... Tem uma tabela Excel. Tu fala assim, olha, eu preciso de tal anticorpo. Fala assim, põe na tabela. Daí, magicamente, em 2 dias aparece pra ti o anticorpo. Só pra galera entender, aqui esses 2 dias é quanto tempo, prof? Meio ano, 6 né? meses por aí, né? Até vir. E assim, o que pega muito pra gente é o Que valor, loucura. né? Sai muito caro, né? Eu acho assim que hoje já não tá tão assim, a importação a gente já tem, mas assim, é o valor. Então, muitas vezes você quer responder aquela pergunta e você sabe que você precisa fazer tal técnica para responder, mas aí o anticorpo custa R$7.000. E aí você ganhou da agência de fomento... 20. Há 2 anos. 20 mil para 2 anos, Exato. que foi isso que nos deram agora, Isso, certo? exato. E aí, sabe? Então, isso nos amarra muito. Mas, por outro lado, eu acho assim, eu tive experiência no Canadá, eu tive experiência em Houston, né, nos Estados Unidos, tive experiência agora na Alemanha. Eu acho que em termos de conhecimento, ou até falo assim, versatilidade... Nós, pesquisadores, e eu falo isso para os alunos e para os meus colegas, nós não perdemos para eles de maneira nenhuma, sabe? De maneira nenhuma. O que nos falta realmente é o estímulo, é o recurso para poder fazer uma ciência com nível maior, né? Então, eu quando fui para o Canadá, por exemplo, não sou uma pessoa criativa, gente. Não, quem me conhece jamais vai colocar, meus melhores amigos jamais vão colocar como uma qualidade a criatividade. Quando eu fui para lá, eu era a pessoa mais criativa do laboratório. É isso. Eles ficavam assim, admirados. Nossa, como você é criativa. E aí eu falei, gente, eu não sou criativa. Aí eu me lembrei, eu sou brasileira, né? E aí a gente tem um jeitinho de fazer as coisas. Porque eu imagino assim, que se você está num laboratório, que você só trabalha com kits prontos, e tu vem pra cá, tu tem que fazer tudo do zero, as pessoas acabam, né, não conseguindo. A gente que faz tudo do zero, quando chega lá tem um kit pronto te esperando, você faz muitas dosagens, muitas coisas. No meu mestrado eu tive que construir o labirinto em cruz elevado e o campo aberto. Tá vendo? Com os fundos de guarda-roupa que tá tinha vendo? Tá vendo? É isso. Medi lá, peguei no Jove, aquela plataforma lá de protocolo. Sim. Falei, tem 5 centímetros aqui, a gente construiu, eu e o Raul. Aí lá fora se quebra. Imagina, daí é tudo, né, de plástico, acrílico. Então é outro mundo. Aí quando a gente vai, a gente já consegue aproveitar, né? Os alunos que vão, assim, voltam. E aí o que eu tento fazer, e por isso que eu queria, assim, no laboratório, é manter essa chama viva, assim, sabe? E eu tô tentando, assim, todos os meus alunos de doutorado, tentando que eles vão 1 ano, fiquem fora do Brasil. Sabe? Assim, todos eles estou tentando. Tem uma agora que está na Suécia, tem outra que eu quero que vai para a Alemanha, outra que vai para o Canadá, porque eu acho importante isso, sabe? Para a gente voltar, né? Não é para mandar para fora e não voltar, mas para você voltar e ver assim, poxa, eu sou capaz, olha o tanto que eu faço, porque às vezes a gente olha assim, poxa, meu trabalho não foi naquela revista top, né? Poxa, tem um grupo trabalhando com algo muito similar ao que eu faço, e eles estão publicando sempre em revistas de alto impacto, e eu não consigo. Mas eu não consigo porque eu não tenho recurso, não é porque eu não tenho capacidade cognitiva para fazer isso, entendeu? Não é porque eu não sei, é porque eu não tenho como fazer, né? Como responder aquela pergunta mais, né, cara. Eu argumento e defendo sempre que se injetassem grana violenta na ciência brasileira, a gente figuraria de perto com os Estados Unidos, China. Não tem dúvida. Porque sem grana a gente já publica não e tem publica dúvida. bem. Por isso que eu falo, sabe? E por isso que é importante, eu acho, a gente ir, voltar e ver. Poxa vida, se eu estou fazendo isso com esse mínimo de recursos que eu tenho, né? Eu tenho que ficar orgulhoso disso, não é? Porque às vezes a gente fica assim, né? Vai apresentar em congresso internacional e você vê o pessoal Nature, Science, não sei o que, vai se encolhendo, né? Os caras fazem o comportamento, faz a enzima, faz a genética. Faz o nocaute para aquela região aí específica. Inibe não sei o quê, aí né? tá lá o cara só com o comportamento e um ELISA. Mas aí que arrumou emprestado ainda. Que eu acho, mas é isso que eu acho que é legal, a gente entender que não é que você não tá lá porque você não teria capacidade de fazer, de estar lá no Nature, entendeu? É porque o Brasil não te dá a oportunidade de fazer. Então, para mim foi muito bom
ter ido para fora para voltar e dizer assim, poxa vida, eu faço muito com as migalhas que nos dão. E essa questão de formação de recurso humano, eu tenho assim, certeza que o Brasil tem formado profissionais pensantes, né? Que é fazer uma técnica, eu acho que qualquer pessoa consegue, né? O protocolo está lá, né? É seguir aquilo ali. Agora, você pensar, E aí, muitas vezes, gera frustração, né? Poxa, professora, mas assim, para eu responder isso, eu preciso fazer uma ELISA, eu preciso fazer... E aí, tu vai lá com os 20 mil para 2 anos, não tem mais alunos, né? Acaba limitando a nossa capacidade de responder. Eu cito sempre um exemplo de um artigo publicado na Science em 2000, 99, alguma coisa assim, pelo professor Izquierdo, falecido já, que ele mostrou lá que memória de longo prazo não é consolidação da memória de curto prazo, são linhas de engramas que surgem independente. E aí, quando você lê o artigo, assim, acho que talvez ele poderia ter mostrado de uma maneira muito mais sofisticada, mas quando você lê o artigo, tem 2 páginas no artigo, ele usou um inibidor lá e deu meio que uma injeção só e um desenho experimental criativo. Né? Então, a ideia. Força-se muito. E você vê uns papers, às vezes, aqui do Brasil, você olha e fala, cara, a galera foi muito criativa nesse desenho experimental. Porque você pode mostrar a mesma coisa de várias formas. Sim. Claro que se tiver bastante dinheiro, fica muito mais bonito, né? Mas aí também te limita um pouquinho, eu acho, porque o estresse, quando bem dosado, ele aumenta a neurogênese. Exato. Não entramos nesse detalhe. Estresse, né? Um agudo ali... E aí te faz você também, porque o que eu penso às vezes é que não é que eles não sejam bons, mas é que tem tanta coisa que às vezes tu não precisa pensar um pouco além, né? Exatamente. Certo? A gente não, a gente é forçado a Exatamente. Pensar sempre além, assim. Então... E você ia comentar do trabalho da... Então, isso porque eu comecei falando de neurogênese em humanos, né? Com esse trabalho lá do Erickson em 98. Mas aí em 2018 teve uma polêmica, assim, porque saíram 2 artigos, um da Nature, outro da Science, falando que, um dizendo que tinha neurogênese e outro dizendo que não tinha neurogênese em adultos, em humanos. Tá? Qual que era o argumento que não tinha? Porque já tinha sido provado. Então, mas aqui o que acontece? Lembra que eu falei que era com BRDU, né? Não pode mais injetar BRDU. Então, agora, a dobocortina, o PSN-CAM, que eu consigo marcar, são proteínas. E o que acontece com tecido pós-morte? Eu tenho um delay, né? Para coletar esse tecido. Então, pensa, se eu tenho um tecido e começa a degradar, aquela proteína que está sendo expressa lá naquele neurônio, ela também tem chance de degradar e eu não consegui mais detectar ela com anticorpo. Tá? Então, assim, foi bem interessante. Foi uma SFN que, em 2019... E eu tive a oportunidade de estar lá na SFN, nessa discussão que eram os 2 autores. Estavam lá olha numa mesa assim, redonda, discutindo. E assim, muito que tem, né, é da parte metodológica. Então, dessa coisa de você não controlar o delay do tecido, o tecido ficar muito tempo até ser coletado e fixado, e você ter perda, né? Qual que é a janela? O cara morre? Pois é, aí depende. De então, depende da onde você tá, né? Então, tem, sei lá, 24 horas, 6 horas, 48 horas. O cérebro gelatinoso é coisa pra caramba. Então, isso vai interferir, com certeza. E a técnica em si, né? Então, foi bem interessante, porque quando a Eveline foi para fazer esse trabalho, tinham saído esses artigos, e depois gerou muito, né, ruído, digamos assim, né? E o pessoal começou, o Kemperman, que é eu vou falar aqui, né? Que é o meu crush científico, né? Que é o cara que trabalha com neurogênese, assim, modelos animais. Com ele, inclusive. Tenho. Ele veio no Floripa Neuro esse ano. Legal, foi bem legal. Foi a primeira vez que ele veio no Brasil, fui eu que trouxe. Eu falei para ele, isso eu vou colocar no meu currículo. Não coloquei ainda. Mas, inclusive, ele fez uma revisão falando assim, né? O que já se sabe, e muito é nisso na metodologia, né? E mostrando trabalhos, né? Como esse que eu falei, com BRDU, com carbono 14, né? E mostrando trabalhos que sim viram neurogênese em humanos com esses marcadores e a técnica. Então, quando a Eveline foi para lá, tinha recém dado toda essa polêmica, certo? Foi ali um pouquinho antes da pandemia iniciou com ela lá. E aí ela teve a oportunidade, porque aí estava muita gente discutindo isso, as técnicas, como fazer para ver neurogênese em tecido humano. Então, ela teve a oportunidade de ficar lá, padronizar isso, para poder ver, né? E aí a gente está agora com um artigo que está
estamos respondendo os revisores, né? E a gente viu diferença da neurogênese nos indivíduos que têm Parkinson. Então, eles têm uma neurogênese diminuída, que isso é outra coisa, né? O que tá? A gente tem neurogênese, o que interfere? A gente já sabe que envelhecimento diminui a neurogênese, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de novos neurônios, mas a gente sabe que doenças neurodegenerativas podem também comprometer a neurogênese, né? Então, a gente viu nesse trabalho que ela fez, tá bem bonitinho, assim, com encéfalos humanos, com tecido humano, mostrando diminuição da neurogênese, quando sair esse episódio, acho que já vai estar publicado. E aqui no Brasil a gente consegue fazer isso? Tipo, na UFSC pegar um cérebro? Eu sei que o Roger trabalha com Pois é, mas cérebro, de cirurgia, né? Então mas de epilepsia, claro, né? Mas, por exemplo, se você quisesse... Olha, eu vou te confessar, tem um banco, né? Tem um banco em São Paulo. Eu te confesso que eu não sei como é que funciona, tá? Tem um banco de cérebro em São Paulo. Lá em Newcastle, onde a Eveline fez esse trabalho, ela tinha que comprar, né? Então, o professor que recebeu ela lá, ele comprava as fatias, era por fatia. Tá? Então comprava já, não foi ela que fatiou, tem um técnico e tu já vem uma fatia. Nossa, aí tu vem, Meu Deus. E tu vem naquela fatia que tu tem que fazer a tua imunohistoquímica, né? Colocar um anticorpo para poder ver no caso a gente mostrou com dobocortina, que tinha então a diminuição da dobocortina. E assim, uma coisa que foi bem interessante durante a padronização, o que acontece? Eles deram lá umas fatias de encéfalo para Eveline. Olha, tenta aí ver se tu consegue ver marcação. E ela me mandou a foto, assim, depois de umas semanas. Olha, prof, eu consegui. Tá aqui, olha, dobocortina. E eu fiquei super feliz, né? Porque tava aquela polêmica, né? Dizendo que não tinha. E era, né? Eu falei, ótimo, mas já é do paciente? Já é paciente com... Ela disse, eu não sei, eu tô cega. Eles só me deram a fatia, eu não sei... Não sei se é do meu cohort ou não, entendeu? Eles me deram essa fatia. Falei, tá, então agora que tu já tem, pede aí qual é a identidade, né, pra gente ver. Aí, assim, pra nossa surpresa, e eu devia ter trazido essa imagem, ela conseguiu ver marcação de dobocortina, ou seja, novos neurônios, numa senhora de 101 anos. 101 anos. Cara, que sorte que vocês tiveram de receber uma fatia de um cérebro de 101 anos. E era assim um cérebro que estava lá desde 94, que o pessoal estava usando para padronizar. Cara. Aí, assim, a minha primeira pergunta, pelo amor de Deus, o que essa mulher fazia na vida? Era uma atleta. Qual era a vida dela, maratonista, né? Uma ultramaratonista. Primeiro, foi 94, se eu não me engano, quando ela faleceu. Então, imagina, tu viver até 101 anos na década de 90, né? E... Nasceu em 1800 e pouco. Então, tipo, a mulher já era, né, super... Mas, assim, infelizmente, a gente não tinha muitas informações. Não. Depois de uma data, não sei, 2000, não sei, eles têm um controle maior, assim, da história do paciente, né? Mas pra mim, já o fato de ter vivido até os 101 anos... Esse aí que vai no artigo? Esse, infelizmente, não. A gente até tá assim, vamos fazer um short communication, né? Pô. Porque eu até escrevi Dá até um título bonito. 101 anos. Pô, da hora pra caramba. Né? Só pra galera saber, o cérebro tá desde 94, eles mantêm congelado, tá, pessoal? Não fica... esse, na verdade, até tá em parafina. Já tá parafina no bloquinho. Entendi. Olha só. Mas interessante, né? Nossa, fiquei super feliz. Falei, gente, 101 anos. Provavelmente, prof, é o único dado do planeta. Eu acho que tem centenários, tem um trabalho que tem centenários. É que não tem muito, né? Eu até escrevi, confesso, porque eu fiquei super empolgada. Daí, quando eu fui lá em Newcastle visitar ela, eu escrevi um grant, porque eu acho que tinha lá no banco, que é de toda a Inglaterra, né? 5 indivíduos centenários. Sem doença, porque também isso era outra coisa, entendeu? Exato. E aí eu até escrevi, infelizmente não me deram dinheiro, mas eu escrevi um grant pedindo, também não sei se porque, né, não era de lá e tal, mas era aberto, assim, e eu pedi para olhar para esses centenários. Eu tinha muita vontade de olhar, né, para os outros, para ver. E uma pena não ter o histórico de vida dela. Né, isso foi saber. Assim... Era a primeira pergunta que eu fiz, tá? O que essa mulher fazia? Qual era a profissão? O que ela fazia de esporte na vida, né? E, prof, depois dessa... Pra gente finalizando aqui, que eu sei que o seu tempo é curto, depois dessa polêmica de 2018, 2019, ali, que deu esse bafafá na Society for Neuroscience,
com os autores e tal. Qual que é o estado hoje da arte, assim? Tem, mesmo com essas deficiências metodológicas do BRDU, tem neurogênese em adulto? É o meu viés, né? Mas sim, eu trabalho com neurogênese. Tem neurogênese, sim. E a gente tem um projeto de doutorado bem bacana que eu vou me aventurar na parte com humanos, né? Não com tecido pós-morte. Mas lembra que eu falei dessa separação de padrão? Tem um teste de computador que tu consegue testar